Procure você encontrar em uma propaganda. Pobres, deformados, acidentados, pessoas com varizes, desempregados, oleosos, achatados, descabelados, imigrantes, loucos, barrigudos, céticos, desdentados. Foram todos substituídos por lindas loiras, paulistanos barbudos e senhoras assexuadas. Que lindo casal da novela. Da novela. O que cabe à única personagem negra de novela falar? Sob qual ponto de vista o seu filme favorito é narrado? Quem decide isso? Acho que para fazer um filme tem dois caminhos possíveis. Um caminho é você falar de uma coisa que você domina, que faz parte do seu universo, do seu lugar de fala, daquilo que você vive, experimentou, sofreu, sentiu. Existe um outro caminho, que é o caminho de você ir estudar um outro tema. E aí eu acho que é super importante você fazer um mergulho. Os roteiristas, eles não conseguem conceber que a próprio imaginário dele pra gente, a nossa figura, o oriental é exótico, então ele não está dentro do contexto do cotidiano brasileiro, então eles não conseguem ainda escrever. E se você vai fazer aquela obra, você vai precisar de um ator com nanismo, conversa com o ator, troca com ele. Há uma tendência do roteirista de botar o mais fácil, assim, né? Eu digo, o que se espera, o motorista de táxi seja homem, que uma família seja homem, mulher e filhos, enfim, numa classe social tenha empregada, várias coisas que a gente vai pela primeira ideia. Eu acho que existe uma herança maldita que nós recebemos de uma educação que às vezes ela é machista, patriarcal, racista, em coisas que a gente nem percebe que a gente absorveu. Se a gente pensar a questão do processo histórico, a gente vai ver que na sociedade os mais variados grupos interagem e estão em relações de poder desiguais ao longo da história. E de repente, na hora de construir as nossas narrativas, a gente como comunicador tem que parar para refletir. Será que eu estou fazendo a representação desta conjuntura, desse cenário? Quer dizer, o processo histórico está representado? O artista, se ele é sensível, ele pode, sim, falar de outros lugares, né? Desde que ele olhe, tenha sensibilidade e se coloque e tenha um coração sensível para entender o que seria aquilo, né? Isso é uma coisa. Segunda, é um momento político que o Brasil está vivendo, entendeu? Onde algumas vozes estão aparecendo, como mesmo a feminina, negra, gay, trans, por exemplo. Então, eu acho que é um momento, a partir também da crise do vazante, onde todo mundo está dizendo, não, vamos deixar a mulher negra para a mulher negra falar, vamos deixar o gay para o gay falar. Meu nome é Rosivanita, eu tenho 1,66 m e 42 anos. Eu me chamo Elmar Freitas, tenho 31 anos e tenho 1,87 m de altura. Meu nome é Ana Carolina, eu tenho 21 anos e eu tenho 1,61 m de altura. Já me senti excluído em muitos testes. Principalmente pela minha cor. Complicado falar sobre isso porque aí puxa uma questão étnica, racial, uma questão histórica, né? Quando eu estava começando no Rio de Janeiro ainda, era um teste para príncipes, né? E eu não me encaixava como um príncipe. Por quê? O príncipe tem que ser branco, de olhos azuis, cabelo loiro e esse padrão europeu, não entendia por quê. Quando se fala assim, vamos fazer então a família de um empresário super rico, milionário, de São Paulo. Eles vão pensar em alguém que não seja negro, em primeiro lugar. Eles não conseguem enxergar esse negro nesse lugar. E isso não é só na cabeça daquelas pessoas, é na cabeça de todo mundo em geral. Eles deduzem que pelo fato de eu ser negra, ser pobre e periférica, eles acham que eu não tenho capacidade de interpretar algo maior. Ele é um empregado, ele é motorista,
um faxineiro, um segurança. Escravo, Passista, assaltante, bonitona, gostosona, a amante. traficante. É o que mais sobra pra gente. O pessoal tudo hoje fala vítima, né? Ah, tá se vitimizando. Não tô me vitimizando. Eu tô contando uma realidade. E eu também não acho que seja vitimizar contar uma coisa que realmente aconteceu. E aquela velha história, todo mundo pergunta, né? Mas por que então que você aceita fazer esses papéis? Pô, a gente precisa pagar as contas, não tem como não fazer. Em 40 anos, eu aceitei, digamos assim, que esses papéis estavam determinados para uma atriz negra. Como qualquer outra atriz branca ou não, também pode ser uma empregada, uma bandida. Mas é que é uma coisa que puxa muito pela história do Brasil, né? Nossa história é um pouquinho suja nesse sentido. Quando a gente pensa em criação de publicidade no Brasil, são homens brancos, héteros, privilegiados, né, que vivem na sua bolha, né, e no seu mundo, e são essas pessoas que fazem a criação, ainda a maioria, né, e isso impacta diretamente no resultado de você olhar uma história e não se ver ali, representada. Mas o fato é o seguinte, se vai para a tela um personagem negro ou um personagem feminino e você não reconhece a humanidade ali, fica fácil entender que a pessoa que escreveu não sabia do que estava falando. O grande risco na hora de elaborar uma narrativa, né, então, por exemplo, verbal e não verbal, né, com todos os elementos, é de, na hora de elaborar, então, a representação midiática do grupo, dos conflitos do grupo e das soluções envolvendo os conflitos do grupo, a gente cai no estereótipo. O que é, então, esse estereótipo? Estereótipo é quando eu super simplifico a realidade. Qual o problema de super simplificar pessoas, ideias, lugares, temas? É que eu invisibilizo a complexidade. Então já me chamam. Olha, tem uma empregada melhorzinha, que tem alguma coisa relativa com o conflito, mas sempre é uma coisa en passant. Nunca tem um pouco mais de fundo. Existe o personagem plano e o esférico. O plano é aquele que você entra sorrindo e sai sorrindo da cena. Você entra chorando na cena e sai chorando da cena. Não existe uma transformação, não existe uma humanização desse personagem. Os estereótipos, de modo geral, são imposições. Eles dizem sobre uma marca que te define, só que você não é só isso. Você é muito mais que isso, né? Então, quando um estereótipo vem de forma coercitiva e te impõe uma forma de ser, muitas vezes você não tem saída, porque senão você vai ser ninguém. Então você tem que assumir esse estereótipo como a sua identidade. Meu nome é Isabela Lisboa, eu tenho 25 anos e 1,61 m de altura. Adolfo Moura, 54 anos, 1,76 m. Meu nome é Gabriela Iag, tenho 28 anos e 1,65 m. Meu nome é Robertson Lima, tenho 28 anos, 1,74 m de altura. Se você pega lá ator, o que significa ator, tá lá, direto. Ator igual a Hipócrates. Hipócrates é igual a hipócrita, que é uma palavra grega. Hipócrita, no mesmo verbete, ator, diz lá, aquele que finge ser o que não é. Então, o princípio nosso é uma despersonalização, né? Porque tudo isso que pedem que você seja natural, estão dizendo assim, seja você mesmo, né? Não queira fazer outra coisa senão aquilo que você tem para si. Poxa, se pegar esse princípio, você tira exatamente qual é o ofício do ator, que é esquecer de quem você é para brincar de ser outra pessoa. E eu fui excluída de um cast recentemente por conta da minha aparência. Realmente, assim, eu já passei por algumas situações extremamente constrangedoras. Pelo meu perfil ser diferenciado, que o Cris diz, né? Como eu sou mestiça, às vezes, quando eles querem um oriental, eles olham pra mim e falam, mas você não é oriental. Seu perfil não se enquadra no perfil da agência. Eu fiz um teste para um filme, o teste foi bem legal.
Assim, poderia não ter passado e tudo bem, mas eu saí feliz, enfim. Eu fui escolhido para um cast de uma novela para fazer um escravo. Aí me ligaram, a produtora me ligou, olha, o diretor quer falar com você. Eu falei, olha, peguei o personagem. Uns 2 dias depois eu recebi um e-mail da diretora dizendo que a produtora estava mandando os e-mails para todo mundo que não passou, mas ela queria falar comigo especificamente, porque ela tinha gostado, de fato, do meu teste. Mas eu não tinha o perfil da personagem. Queremos uma mulher de tantos anos, brasileira. Tipo, uau, o que é brasileira, né? Tipo, sou brasileira. Cheguei lá na televisão, o diretor me recebeu, extremamente educado. Fui à sala dele, e ele falou assim, olha, Adolfo, eu te chamei aqui porque eu precisava te dar uma explicação. Você é muito sofisticado para fazer escravo. E a gente está querendo um negro mais forte e sem essa postura que você tem. Você tem uma postura meio europeia. Enfim, isso não me assusta mais, mas, assim, eu fico com raiva. Tipo, não faz sentido, entende? Essa busca por algo que, não sei, me parece preconceituoso já de cara, né? Já ouvi falar que eu estou catalogado como exótico, né? Aí eu fico me perguntando, qual seria esse perfil da agência, né? Eu acho que a busca tá esquisita, entende? As pessoas estão buscando coisas e não estão vendo o que está na frente delas. Não só pelo meu caso, eu poderia muito bem não ter feito o trabalho, tá tudo certo. Quantos nãos eu já levei na vida nesse meio, provavelmente porque o meu trabalho não foi legal. E tá ótimo, eu quero mesmo que alguém que tenha feito um teste melhor que o meu, ou seja, mais apta a fazer o trabalho, faça o trabalho no meu lugar. Não é essa a questão. Normalmente, o que acontece é que você tem que ouvir um briefing do seu diretor e mostrar para ele as opções que ele tem em cima daquilo. Então, você ouve um briefing, muitas vezes você pode questionar esse briefing, você pode dar ideias, você pode somar, mas ele já vem um briefing muito encomendado. Eles dizem, eu quero uma mulher, um homem, uma criança. Essa criança tem que ter tal a tal idade, esta mulher aparência de tal a tal idade, e a gente consegue sugerir algumas coisas, mas é uma encomenda de elenco. Quando não tem nenhuma especificação, eu sempre considero tudo, né? Porque eu acho que, no meu ponto de vista, a gente sempre precisa de um bom ator. Você vai ao mercado, escolhe pelo seu banco de elenco, as indicações, os agentes, pessoas que você já conheceu que tenham a ver com aquilo, pega as informações daquele trabalho e checa. Às vezes tem muito a ver com um jeito, né? Uma cara, um estilo da pessoa, né? Às vezes a pessoa combina com aquele produto. O primeiro processo é o teste. No caso, eu como diretora dos testes, eu sou a primeira peneira. Nesse momento, eu analiso desde a hora que a pessoa entra no estúdio. Tudo. Meu nome é Ananda Scaravelli, eu tenho 24 anos e 1,60 m de altura. Paula Menon, 1,59 m e 25 anos. Eric Fonseca, 32 anos, 1,67 m. Meu nome é João Guilherme Costa, eu tenho 26 anos, tenho 1,73 m de altura. Eu já me senti excluída, sim, em castings, principalmente em relação ao meu peso. Me sinto excluída basicamente por estar acima do peso e por ser uma mulher gorda nessa sociedade padronizada de mulheres magras, altas, lindas, loiras e de olhos azuis. É meio engraçado falar isso porque eu acho que eu não fujo do padrão em nenhum sentido. Bom, eu tenho a convicção de que eu faço parte de um padrãozinho estético que é aceito com muita facilidade em casting. Eu tinha um professor que dizia que a gente precisava ir se mutilando, né, para fazer parte desse universo da imagem. E teve um casting que eu fiz, inclusive, que era de um biscoito fitness, eu acho. E aí eles me colocaram para ser modelo plus size.
Uma história que eu sempre gosto de contar é uma vez que eu fiz um teste, e aí a pessoa falou, não, foi muito bem, parabéns, foi ótima. Só que, infelizmente, você não combina com o perfil que a gente tá. Daí eu falei assim, peraí, como que não combina com o perfil que vocês estão procurando? Eu fiquei imaginando, tudo bem, mas assim, que representatividade as pessoas que são plus size mesmo têm? E por que a gente é tão impulsionada no mercado a estar magra? E como que isso influencia no nosso trabalho? Ao invés da gente conseguir lutar contra isso, para conseguir trabalho, a gente acaba aceitando, se adestrando e tentando entrar dentro desse perfil. Quando você fala essa questão de peso, entendeu? É uma coisa meio louca, porque o que tem a ver isso com você saber fazer o seu trabalho ou não? E eu acredito que isso tudo é uma forma de exclusão, de julgamento pela aparência, né? Eu acho que as pessoas precisam parar um pouco de olhar somente o físico. Muitas vezes em casting eles falam assim, precisamos de pessoas lindas. O que é lindo? Se você está dentro desse perfil, você não consegue fazer personagem X. Você faz vários outros personagens que estejam dentro do seu perfil. E aí, o que é perfil? Também não sei. Quando você escreve um papel de protagonista, vilão, você pensa já em alguns atores, você já tem na cabeça alguns atores, né? Só que assim, isso é uma escolha que você faz, você sugere esses atores, mas é uma negociação que você tem que fazer com o diretor. Isso tem a ver com a proposta da linguagem, efetivamente, né? Se você tem uma linguagem realista, o que é ótima, não estou falando contra a linguagem realista não, mas ela tem uma determinada exigência. Então é possível ou é preciso que a gente saiba disso. Qualquer ator pode fazer qualquer personagem, desde que não seja necessário que o physique corresponda à personagem. Antes a gente precisava perguntar, pode etnias? Imagina, numa reunião, eu posso sugerir etnias? Antes a gente perguntava uns anos atrás. Era muito normal, era muito normatizada a questão do racismo, do machismo, do sexismo. Hoje em dia a gente já não pergunta mais. Obviamente você pode propor etnias. Me propõe os melhores atores que há. Mas as pessoas elas já entenderam que isso não é correto. Então elas já falam mais cochichando, não é para qualquer pessoa. Ela fala assim, você pode tirar aquela etnia, aquela moça com aquela etnia naquela peça, eu acho que não precisaria. Sabe? Continua sendo racista, mas ela tem mais cuidado para falar, ou ela tenta... E aí, do nosso lado, como consultoria, a gente já entra no embate. Mas por que você não quer uma negra na peça? A gente tem um culto a determinado perfil, sim, mas que cabe na ideia, por exemplo, de galã e mocinha. Sim, tem uma preposição de perfil físico sempre. Tem que ter. Você pensa, né, num personagem, você tem na cabeça um personagem. A maneira como eu escrevo novela, a maneira como eu entendo a novela, me leva a isso. Se me leva a isso, na seleção eu vou procurar um perfil, que é o perfil como esse momento histórico entende quem é galã e quem é mocinha. Ultimamente são buscados atores que se pareçam ou que tenham uma referência qualquer com a personagem. Que no meu caso, dificultou algumas coisas porque eu poderia fazer, mas eu não era a pessoa indicada. Existe uma estética hegemônica que é o hiperilusionismo. Esse hiperilusionismo quer fazer com que a gente não entenda que exista uma construção de personagem. Isso na maioria das produções audiovisuais. Então, assim, eu não percebo que aquele ator construiu determinado papel. O ator mesmo, para fazer ficção, é bem complicado, né? Você conseguir alcançar uma naturalidade, né? Dentro de uma outra personagem, de um outro escopo, você conseguir ser natural, mais do que representar, né? Você conseguir interpretar de forma natural, eu acho que não é fácil. Se eu tenho uma pessoa
que consegue ser, ela já é aquilo que eu quero, e simplesmente eu coloco ela para ser ela, mudando nome, mudando situações, tempo é dinheiro. Eu economizo tempo, eu trago essa verdade, eu chego nessa estética que eu quero. Facilita. Só acho, enquanto princípio aí, filosófico, uma tristeza que determinados atores façam determinados personagens e que determinadas personagens precisem que determinados atores estejam próximos daquilo que é pedido. Acho isso um raso, um deserto de criatividade, como princípio. Porque, eu volto a dizer, se a gente é alguém que faz o que, né, inventa ser outra pessoa, isso aí é a morte do teatro, a morte do ator. Porque ele precisa ter nascido com o olho castanho, com o cabelo enrolado, com, sei lá, com determinada altura para poder fazer um personagem que tem olho castanho, cabelo enrolado e ter determinada altura. O que poderia ser feito é isso, é ser menos restrito a uma fisicalidade impossível. A pessoa não vai corresponder a isso nunca, né? Só a Meryl Streep, que tem uma puta de uma caracterização perfeita, ela pode fazer o que ela quiser, mas assim, não somos Meryl Streep, não estamos em Hollywood. Então a gente fica um pouco restrito ao ator, ao que ele tem, a bagagem dele. É claro que isso contribui, né? Afinal de contas, você está lá na brincadeira de ser outra pessoa. Mas não tem essa consciência, ou esse princípio básico de que você ali é uma pessoa que está construindo coisas, você não está desmontando, né? É muito engraçado, porque eu acho que a gente não se encaixa dentro do perfil deles. Eu acho que a gente se molda para o perfil deles, né? Inclusive tem preparadoras de elenco, a gente sabe quais são, que tem esse método, né? Que faz quase como uma terapia de buscar dentro do seu âmago alguma coisa que está lá escondida para que você revele, né? Isso na câmera pode funcionar muito bem, porque é um take, né? Você vai lá, dá um tapa na cara de um ator, ele responde a isso, ou de um não ator, que não precisa ser ator para levar um tapa e para responder a um tapa, e aí você grava num take. Agora, se você pensar o teatro, que você tem 4 dias na semana para repetir a mesma coisa, a mesma brincadeira, né? Essa compreensão do que é a emoção, do que é a espontaneidade, ou do que é o instintivo, não dá conta, né? No teatro, principalmente. Então eu não posso culpar apenas o produtor de casting. Eu não posso culpar os castings. Eu tenho que ter um entendimento macro de toda a produção audiovisual, inclusive dos realizadores. Eles levam para isso. Se a gente entender que a nossa sociedade é uma sociedade que está dividida economicamente, que existe desigualdade material, além da gente ter a diversidade cultural em relação à qual a gente deve, né, trabalhar a visibilidade de representação, a mostrar a heterogeneidade, gerar cada vez mais tolerância, se eu pensar a desigualdade, tem um outro campo. No processo de comunicação, além da mensagem, né, além do consumo dessa mensagem, eu tenho a produção. Então, aonde começa isso? Começa na própria produção artística. Se eu não questiono na produção artística, como eu vou questionar no casting? Não é uma questão de linguagem, é uma questão de modo de produção. E aí eu diria que é uma perspectiva política. Hoje a TV e o cinema está atrelada ao mercado, está atrelado a um pensamento mercantil corporativo. Eu dou aula, né, e vejo isso cada vez mais, assim, é menos o tempo de estudo, é menos o tempo de preparo e mais o apelo do mercado, né? Você tem que dar certo, você tem que acontecer, você tem que ganhar dinheiro, você tem que responder a um sistema quase que capitalista aí de dar certo. E elas justificam, elas naturalizam. Elas falam assim, não, mas é assim mesmo. O que eu vou fazer? É o mercado que está pedindo. Sim, é o mercado. Mas espera aí. A gente vai ser subserviente ao mercado? A gente não vai romper com isso?
Quanto mais a gente repetir, a gente usa até uma expressão, né? A repetição ad nauseam, né? A repetição infinita desses mesmos estereótipos sobre pessoas, lugares, ideias, conceitos e temas, vai de alguma maneira sendo internalizada e começa a parecer que é natural. Começa a naturalizar uma coisa que não é cultural. Eu sou a Mauriceia Rocha, eu tenho 31 anos e 1,66 m de altura. Meu nome é Tânia Mara Passarelli, 55 anos, 1,65 m. João Boareto, 1,61 m, 22 anos. Eu me sinto excluído de inúmeros testes por ser uma pessoa transgênero, por ser uma minoria visual, assim, tipo, escancarada. Porque eu acho que existe toda uma fantasia em volta do normal, dentro da norma, né? Sempre me sinto excluída, porque por causa da idade, porque eu tenho 31 anos e eles dizem que já era para estar fazendo papel de mãe, só que eu não tenho perfil cara de mãe. A mulher, obviamente, sofre uma opressão tremenda, né, com relação a essa questão da idade. Então, assim, você fica se cobrando, porque as pessoas te cobram, porque o mundo te cobra. Para o nosso corpo, para a nossa imagem ser normalizada, ela tem que ser levada para essas coisas também, assim, não só fazer coisas que são ligadas à minha imagem. Então, por exemplo, eu como pessoa transgênero, fazer algo sobre transição o tempo inteiro, que é o que me chamam para fazer, né? E também pela cor, né? Porque eles não me consideram negra, não me consideram branca, e aí me mandam muito para fazer teste de indiana, sendo que eu me considero bem brasileira, né? Cadê os papéis para mulheres de 59, para mulheres de 60? Uma agência já me falou, por exemplo, que o brasileiro quer ver gente branca na televisão, porque o branco é considerado bem-sucedido e feliz, enfim. Hoje a gente está tendo um boom de outras representações na publicidade. Por quê? Não é porque as pessoas abriram a sua cabeça. Isso é uma lenda. Porque o mercado está percebendo nichos. Não é porque as marcas são boazinhas e agora elas querem participar desse movimento com a gente. É porque elas continuam querendo ganhar dinheiro. Mas se a gente pode ganhar dinheiro e ajudar a mudar a narrativa da propaganda, é isso que a gente vai fazer. O cinema é uma arte em si, e a cinematografia é uma arte em si, e tudo que o cinema pode fazer de beleza, de abertura, de tomada de consciência e de transporte para outras vidas, para outros lugares. Quer dizer, existem mil coisas que a poesia do cinema pode trazer, né? Mas realmente, se ele tem o poder, e a gente sabe que tem, de estabelecer estereótipos, né, e de vender coisas, e de mandar todo mundo fumar nos anos 50, e depois mandar parar de fumar nos anos 80, sei lá, todas as coisas que o cinema pode, com certeza uma que ele pode é transformar estereótipos no sentido positivo, abrir o olhar, né? Então, eu acho que a importância de ter espaços que mostrem outras construções familiares, outras construções de raciocínio, é importante para servir de referência para as pessoas. Assim como todos esses elementos compõem a maneira como eu olho para a narrativa começa a compor também a maneira como eu olho o mundo. Em mim, eu vejo o outro. Em mim, eu vejo o outro. E outro, e outro. Dezenas. Vagões cheios de gente. Centenas. O outro que há em mim é você. Você. E você. E assim como você está em mim, e assim como estou em você, eu estou nele. Em nós. E só quando estamos em nós, estamos em paz. Mesmo que estejamos Mesmo que estejamos a sós.